Bom dia. Gente, alguém poderia... bom dia. Alguém poderia me dizer onde que nós estamos? Eu cheguei a corrigir a página 21 toda. Hein, gente? Eu cheguei a corrigir a página 21. Sim, a gente fez junto. A 21 todinha, então. Que eu me lembre, sim. A gente tinha feito junto, que você estava explicando pra gente. Tá. Obrigado, Karen. Deixa eu só me achar aqui. Ah, sim, lembrei. Estão certos. Então, deixa eu vir para cá. Aí, no caso, acho que já entra em redação, é panorama. É o próximo capítulo. Turma, olha só, lembrando, panorama é sempre com a professora de redação, né? O primeiro texto do livro sempre é comigo, né? Vocês estão lembrando mais ou menos disso? Só que, então, o que acontece? Os textos do capítulo 7, que vai da página 28 à página... 32. Não, a página 34, Karen, porque é a interpretação de texto, entendeu? Então, eu vou colocar para vocês fazerem sempre em casa a interpretação de texto. Tá? Então, da página 28 a 34, ela vai ficar para casa, que uma hora eu vou corrigir. Eu vou até colocar aqui, ó, para casa. Páginas 28 a 34. Lembrando, gente, que é 28 a 34, porque tem textos, né? Tem páginas com textos e tem página que é interpretação. Então, eu preciso que vocês façam isso, porque não tem como eu ficar, né, aqui lendo texto, né? Eu posso corrigir a interpretação, mas eu preciso que vocês já tenham lido o texto em casa. Então, olha só, turma. Agora nós vamos para a página 35. Por favor. Vou colocar aqui no oitavo ano hoje. Hoje é dia 25/6. Nossa, tem toda gente que eu conheço que faz aniversário. 25/6 de 2020. Então hoje eu tenho gramática. Gramática, oitavo ano, 801 Sulacap. CMR Sulacap. Tem que colocar aqui CMR Sulacap, senão eu fico perdido. Eu não sei que escola que eu tô, que turma que eu tô, se é gramática, se é redação, se é literatura, então acaba que eu fico doido. Então, vamos lá, turma. Página 35. Todo mundo já se achou? Sim. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre os substantivos. Vamos lá, turma. Só um minuto.
Deixe-me ver quem está aqui na sala. Maria Clara, Tamires, Ana Flávia, Luiz, Manu, Karen, Maria Luísa, Gustavo, Fernanda, Pedro Henrique, Letícia, Isabelle, Breno. Opa. Estão vendo alguma coisa, gente? Estão vendo a tela? Sim. Então tá ótimo. Nossas aulas sempre de madrugada, né, turma? Todas as turmas eu pego mais tarde, só vocês e amanhã, hoje e amanhã. Que amanhã eu pego 2 tempos direto com o primeiro ano do Jabu. Eu sou professor de gramática e redação deles. Também 8 horas e hoje 8. Olha só, turma, vamos entender primeiro como que o livro está falando aqui de substantivo, né? São palavras que nomeiam os seres, até aí não é novidade para vocês, né? Vocês chegando no 8º ano, vocês sabem que substantivo é a classe gramatical, que é a mesma coisa que classe morfológica. O que significa isso, professor? Que alguns professores vão chamar o substantivo de classe gramatical, outros vão chamar de classe morfológica. Tá, por que morfológica? A gramática ela se divide em 4 partes. A gramática ela se divide em fonética, morfologia, sintaxe e semântica. Quando nós vamos estudar encontro vocálico, dígrafo, hiato, tonicidade, paroxítona, oxítona, proparoxítona, número de sílabas, ditongo, tritongo, hiato, dígrafo vocálico, dígrafo consonantal, o som, os sons que as palavras podem ter, isso é fonética e fonologia. Quando nós vamos estudar as classes gramaticais, substantivo, pronome, verbo, adjetivo, numeral, preposição, pronome, conjunção, interjeição, estrutura e formação da palavra, lembra? Prefixal, sufixal, parassíntese, composição, aglutinação, isso é morfologia. Quando nós estudamos objeto direto, objeto indireto, transitividade, predicativo, oração subordinada, sintaxe, colocação, regência, colocação de pronome, regência, quem vai, vaiar, concordância verbal, concordância nominal, isso é sintaxe. Quando nós vamos estudar o significado das palavras, é semântica. Então, a gramática é dividida em 4 partes. E vocês estão estudando morfologia. Agora a gente voltou para morfologia, que é substantivo. Então, isso é classe morfológica. Então, olha só, vamos lá. Em que todo segmento de frase que se refere aos seres está sentado em um núcleo. Então, olha só, exemplo. O que é que eu estou falando? Está sentado em um núcleo. O substantivo está sentado em um núcleo. Menina. Eu falo assim, a menina feia. A menina feia não não tem verbo, então não é uma oração. Mas eu estou me referindo a esse a, que é o determinante artigo menina. E feia também eu estou me referindo a menina. Então, a menina é o substantivo que vai ser o núcleo, no caso do exemplo que eu dei. Então, aqui no caso, palavras que vão ter valor de substantivo. Pronome substantivo, numeral substantivo, ou palavra de outra categoria que foi substantivada. É o que ocorre, por exemplo, nessas funções sintáticas, que também podem ser chamadas de funções substantivadas. Gente, o que significa isso? Funções substantivadas são palavras que não são substantivos, mas que vão ter função de substantivo. Exemplo, se eu chegar e falar assim para vocês, 4 meninas chegaram. Se eu falar para vocês 4 meninas chegaram, todo mundo sabe que 4 é um numeral cardinal. Mas se eu colocar o artigo antes, as 4 meninas chegaram, ou simplesmente se eu falar, os 4 meninos chegaram, o 4, que é um numeral, ele vai mudar de classe gramatical, porque eu coloquei o artigo na frente dele. Então, significa que o meu numeral ele deixa de ser numeral
e ele passa a ser palavra substantivada. E ela vai ter função substantivada também. Então, olha só. Os sonhos norteiam os desejos. Quem norteia os desejos? Professor, por que as 4, quando coloca o as na frente, o 4 vai virar substantivado? Pelo simples fato de você ter colocado o artigo antes. Toda palavra, quando você colocar o artigo antes, ela se substantiva. Enviou dinheiro para os pais. Ah lá, gente, ó, enviou o quê? Dinheiro. O dinheiro na sintaxe é objeto direto, só que não deixa de ser um substantivo na morfologia. Para quem? Para os pais. Os pais é um objeto indireto, mas dentro desse objeto indireto eu tenho um substantivo pais, que aí, no caso, eu vou chamar assim, enviou o quê? Dinheiro, uma palavra só. Então, o objeto ele vai ter núcleo. No caso, o núcleo é o próprio dinheiro, que é a única palavra que vai formar objeto direto. Olha só, fala assim, comi biscoito. 8º ano, eu comi. Aí vocês, o quê? Aí eu vou responder, biscoito. Opa, quem come, come alguma coisa. Eu comi biscoito. Só que dentro disso, biscoito, eu vou ter uma palavra. Então, o núcleo só pode ser a palavra. Eu comi biscoito. Biscoito é um substantivo. Depois, turma, diferentemente, se eu chegar para vocês e falar assim, eu comi um pacote de biscoito. Eu comi o quê? Um pacote de biscoito. Qual é o núcleo aí? Eu tenho a palavra um pacote de biscoito. Qual é o núcleo desse objeto? Um pacote de biscoito. 8º ano. Qual vai ser o núcleo de um pacote de biscoito? Pacote de biscoito? Pacote. Só pacote. Núcleo só pode ser uma palavra. Núcleo é sempre uma palavra. No mundo em que vivemos, todos têm necessidade de dinheiro. Tem necessidade. O núcleo sempre vai ser o verbo? Não. Nesse caso aqui, todos os núcleos estão sendo substantivos. O verbo só vai ser núcleo quando for predicado verbal. Então, na oração. O dinheiro de papel foi invertido pelos chineses. Ó, em agente da passiva. Chineses, eu estou tendo um agente da passiva e vai ser substantivo. Sim, qualquer palavra, Karen. O dinheiro, recurso essencial no mundo contemporâneo, pode gerar conflitos. Ó, o dinheiro que é um recurso, o recurso tem um aposto explicativo. Dentro desse aposto eu teria um substantivo. Dívidas, porque vocês não somem, vai ser um vocativo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós vamos ver o substantivo em várias funções sintáticas. Modificadores de substantivos. Então, olha só. Os substantivos que funcionam como núcleo podem aparecer sozinhos ou acompanhados por modificadores, como artigos, adjetivos ou palavras com valor de adjetivos, numerais e pronomes. Esses serão os modificadores, tá, turma? Assim, são formados sintagmas nominais. Grifem aí para mim no livro de vocês, por favor. Artigo, adjetivo, palavras com valor de adjetivos, numerais e pronomes. Esses termos que acompanham os Professor? Oi. Isso tá onde? Isso que o senhor acabou de falar. Tá aqui, ó, na página que eu estou compartilhando. Página 35. Esses termos que acompanham os substantivos são chamados de adjuntos adnominais. Então, olha só, turma. Todos esses termos, que são os modificadores do substantivo, eles vão ser adjuntos adnominais. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Quer ver? Eu chego para vocês
e falo assim, eu dou o exemplo do substantivo menina, tá? Eu dei menina. Não, vou dar menina não, vou dar meninas. Olha só, turma, a palavra que eu estou dando como exemplo para vocês é meninas. Aí eu chego para vocês e falo assim, as no caso é um artigo. As 5 meninas estranhas chegaram à festa. O exemplo que eu dei para vocês, turma, as 5 meninas estranhas chegaram à festa. Da explicação que nós vimos há pouco, o que foi falado? Foi falado que tem algumas classes que modificam o substantivo. O exemplo que eu dei foi meninas. Meninas é substantivo. Eu disse que tem termos modificadores. Os termos modificadores são artigos, são adjetivos, são palavras com valores de adjetivos como numerais, como pronomes. Então, o exemplo que eu dei agora, nós vamos perceber isso. Ó, meninas, é o núcleo. Tá no chat, o oitavo ano. As meninas, que é um artigo, 5, que é um numeral, estranhas, que é um adjetivo. Então, todas essas 3 palavras que eu dei, o as 5 e estranhas, eu vou chamar de... não, por enquanto eu vou colocar assim, as é artigo. É numeral. Estranho adjetivo. Isso aí, 5 é numeral. 5 é numeral. Estranhas, adjetivo, né, Lili? Estranha, adjetivo. Então, turma, todas essas palavras que nós vimos, a classe gramatical, são termos modificadores. Quando nós temos termos modificadores do substantivo, o que eu quero que vocês entendam? Todo substantivo vão ter termos modificadores. Esses termos modificadores, nós temos artigos, nós temos numerais, nós temos adjetivos, nós temos pronomes. Esses termos modificadores, todos eles, eu vou colocar aqui, vou colocar gritando aqui, termos modificadores, todos eles, quando eles estiverem vindo acompanhado do substantivo, nós teremos adjuntos adnominais. Turma, se vocês pararem para estudar sobre a etimologia da palavra adjunto, né? Adjunto adnominal, adjunto é a maior redundância da língua portuguesa, né? Porque adjunto significa o quê? Ao lado. Então, se eu tenho a palavra adjunto, ao lado, vocês vejam que os termos modificadores sempre estão ao lado do substantivo. Olha isso. E eu tenho a palavra adnominal, que adnominal significa o quê? Ad é um prefixo que significa ao lado. Então, adnominal, ao lado, nominal. O que seria nominal, oitavo ano? Ao lado do nome. Então, olhem isso, turma. Adjunta adnominal nada mais é do que uma redundância em língua portuguesa.
né? Porque eu estou falando adjunto ao lado, adnominal ao lado do nome. Eu estou repetindo, vocês estão vendo? Eu tenho ao lado do nome. Viu como que a gramática também é redundante, turma? Por mais que a gente estude, né, que a escrita e a fala tem que ser perfeita, a própria gramática é redundante. Olha lá, adjunto ao lado, adnominal ao lado do nome. Nós temos uma redundância em gramática. Viu como que nem todo mundo... Viu como que a perfeição não existe, turma? Professor, você fica super empolgado falando da redundância da gramática. Ah, eu amo gramática, Lili. Eu sou apaixonado por gramática. Muita coisa, vocês não têm noção. Gramática e Professor, literatura é uma coisa que me deixa louco. Fala. o senhor tinha dado um exemplo no início da aula que era as 4 ou os 4 alguma coisa. Sim. Aí a palavra 4 virou um substantivo. E nessa que o senhor colocou, é a 5 também, o 5 vai virar um substantivo? Sim. Só que no caso, Karen, você não pode falar que virou um substantivo. A palavra foi substantivada, não é? Isso aí, Letícia. Tem que falar, Karen, que a palavra é substantivada. Por quê? Você vai entender, quando eu falo palavra substantivada, eu quero dizer que ela tinha uma classe gramatical e que, por um momento, ela está substantivada. Porque a origem, a raiz dela não é ser um substantivo. Entendeu, Karen? Uhum. Então, no primeiro enunciado, substantivo desejo é o núcleo. Tá, gente, isso aqui eu não tem necessidade. Porque vocês já entenderam o que é núcleo, né? Então, não preciso... Olha só, turma. Observe... Deixa eu ver que página aqui. 36. Observe agora estes enunciados. Todo dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. Todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. Turma, qual é a diferença que vocês estão vendo? Que uma oração tem vírgula e que a outra de baixo não tem, mas é a mesma coisa. Eu estou falando a mesma coisa, só que uma com vírgula e a outra sem vírgula. Aparentemente, o que diferencia o enunciado do outro é apenas a pontuação. Mas uma leitura atenta permite perceber que ocorrem aí diferentes sentidos. Olha só, gente, o sentido é que quando eu estou colocando a vírgula, eu vou ter um sentido explicativo. E quando eu não colocar a vírgula, eu terei um sentido restritivo. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho a mesma oração. Eu coloquei essa mesma oração, a vírgula, no caso aqui do exemplo, eu vou ter um exemplo explicativo. Eu não coloquei vírgula, eu vou ter um exemplo restritivo. Então, no contexto aqui, eu vou colocar para vocês poderem entender. A oração com vírgulas tem um efeito explicativo. Gente, essa matéria eu expliquei foi para quem esses dias? Segundo ano do ensino médio, gramática. Efeito explicativo. A oração, no caso, gente, isso não é uma regra única, é nesse contexto. A oração sem vírgulas. Mas isso vai servir, gente, para vocês fazerem provas, sabia? De concurso, provas para outras escolas. Eu vou ter um efeito restritivo. Vamos voltar aqui, turma. Então, olha só. Aparentemente, com diferença enunciada da pontuação, mas uma leitura atenta permite perceber que contém os diferentes sentidos. No primeiro exemplo, o substantivo dinheiro, núcleo do sujeito, está modificado por uma oração adjetiva explicativa,
que apresenta uma informação adicional. Depositamos todo o dinheiro no banco. No segundo exemplo, o substantivo está modificado por uma oração adjetiva que restringe o seu significado. Estamos nos referindo apenas ao dinheiro que depositamos no banco. Então, olha só, turma. Há outros dinheiros, mas estamos falando apenas desse. Estão entendendo? Ó, todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. O que você entende? Que você separou uma parte de um dinheiro, né? E você depositou no banco. Agora, todo o dinheiro que depositamos no banco, quer dizer, todo aquele dinheiro que está na conta vai ser investido na compra da casa. Agora, quando eu falo todo o dinheiro que depositamos no banco será investido, a primeira, né, na compra da casa. O primeiro aí está dando a intenção de quê, gente? Que é uma informação adicional. Oi? Explicar o que fizeram com o dinheiro. Isso aí. E a primeira é como já tivesse um dinheiro, né, Lili? E é como se fosse mais um dinheiro. Exemplo, eu tenho R$1.000 na conta. Eu deixei minha conta lá com R$1.000. Daqui a pouco eu fui e depositei R$100.000 para a reforma da casa. Ou para comprar uma casa. 100 mil. Esse 100 mil significa que já tinha alguma coisa lá e que eu coloquei mais. Agora, isso significa que é uma explicação. Agora, na restrição, significa que eu coloquei todo o dinheiro, sem vírgula, né? Todo o dinheiro eu coloquei. Não tinha um outro dinheiro, só tinha aquele. Olha só agora. Ela é uma pobre menina rica. Ela é uma rica menina pobre. É um sintagma nominal, ordem direta de emprego mais comum é artigo, mais substantivo, mais adjetivo. Né? Nessa ordem, em geral, o adjetivo posto após substantivo é utilizado em sentido denotativo, ou seja, em seu sentido próprio, original. Quando deslocado para a posição anterior, assume sentido conotativo, ou seja, figurado. Geralmente eu tenho artigo, substantivo e adjetivo. A menina bonita. Né? O artigo menina, substantivo bonita, adjetivo. Se eu colocar a bonita menina, eu já vou estar fazendo uma conotação. Então, olha só. Aqui no caso, né? Se eu falar, ela é uma pobre menina rica. Quando eu falo que ela é uma pobre menina rica, significa o quê, turma? Que a menina é pobre, só que ela é rica de outras coisas. Olha só, ela é uma pobre menina rica. Ela é rica, mas significa que ela vive em apuros, que ela vive em alguma situação que é digna da nossa pena, da nossa dó, da nossa compaixão. Uhum. Agora, quando eu falo que ela é uma rica menina pobre... Ela é uma menina pobre que é rica de outras coisas. Ela é rica de outras coisas, mas não tem dinheiro. Exemplo, ela é uma rica menina pobre. Significa que ela é feliz, que ela é alegre, mas ela não tem dinheiro. Ok? Professor, se fosse para classificar em objeto direto ou indireto, seria um objeto direto. Indireto essa frase, né? Direto ou indireto? Indireto. Direto, não tem preposição. Na verdade, aqui não teria nem objeto, Karen. Não seria objeto, não. Porque o é verbo de ligação, é verbo ser. Então, qualquer complemento que venha depois do verbo ser é predicativo do sujeito. Só vai ser objeto direto quando o verbo for transitivo, ou intransitivo, quando o verbo for transitivo. Porque, no caso, é verbo ser. E verbo ser, nesse contexto, é verbo de ligação. Então, o que vier depois dele vai ser predicativo do sujeito. Tá? A seguinte informação foi extraída do infográfico que abre esse capítulo. 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa.
Já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Que relação a conjunção já estabelece com o período anterior? Indique outra palavra ou expressão que possa substituí-la. Então, olha só, gente, 27 das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa. Já os homens, por outro lado, os homens, né? Tanto, né? Oi? É tipo um entretanto, né? Sim, no caso está tendo uma circunstância adversativa, né? Que é oposição. Então, gente, porque eu já falo assim, você já foi? Quando eu falo assim, Letícia, você já foi? Esse já significa o quê? Que é tempo. Mas nesse caso, quando eu falo assim, os meninos fizeram o trabalho, já as meninas. Eu não estou querendo dizer que é o tempo. Então vamos lá. Que relação à conjunção já estabelece com o período anterior? Então vamos lá. Introduzir. Estão escrevendo o que eu estou ditando, gente? Introduzir outra perspectiva. Introduzir outra perspectiva sobre uma mesma situação, vírgula. Podendo ser substituído por, abram aspas, está aqui, tá, gente? Está aqui no livro, abram aspas. Outro lado. Nossa, gente, junho, chega junho e julho, eu fico extremamente resfriado. Não é coronavírus, não, tá? Eu tô resfriado. B. Na frase, já os homens que geram sozinhos as despesas somam 45% do total. Qual é o sujeito da forma verbal somam? Que palavra funciona como núcleo desse sujeito? Então, olha só. Já os homens que geram sozinhos as despesas somam 45% do total. Quem soma 45% do total, gente? Os homens. Que gerem sozinhos as despesas. É muito grande. É tudo antes do verbo. O sujeito é sempre tudo que vem antes. Ah, tá. É o sujeito, não o núcleo. Sim, o núcleo é homens. Quando vocês falam é muito grande, é porque nós estamos nos referindo a uma oração subordinada. Então, essa oração, ela não é aquela simples que a gente está aprendendo, agora já está mais complexa. Ó, os homens geram sozinhos as despesas. Quem soma 45% do total? Os homens somam... Não está tendo dois verbos? Ó, gerem é um verbo, somam é um verbo. Então, eu vou ter que achar o sujeito do verbo gerar e eu vou ter que achar o sujeito do verbo somar. Então, olha só. Os homens somam 45% do total. Quem gerem sozinhos as despesas? Os homens geram sozinhos as despesas. Os homens é o sujeito dos dois. É o núcleo dos sujeito. Então, olha só. E o núcleo, no caso, gente, vai ser homens, que é o substantivo. Todo mundo fez essa direitinho? Posso para a próxima? Sim. Então tá. Então, olha só, turma. De acordo com o contexto, como podemos classificar a oração? Meu Deus do céu, eles já meteram subordinadas mesmo. Como podemos classificar a oração que gerem sozinhos as despesas? Então, vocês vão escrever assim, gente, oração adjetiva. Porque uma oração... Está caracterizando o homem, uma coisa que o homem faz, não é isso? Isso. O que é uma oração adjetiva? Toda vez que nós explicarmos
ou que nós restringirmos a oração. Por isso que eu coloquei lá oração explicativa e oração restritiva. Lembra que eu coloquei no chat? Sim. Então, olha só. Uma oração adjetiva que restringe, aí olha aí, gente, entre parênteses, restritiva, o significado do substantivo homens. Ok? Professor, e se tivesse entre vírgulas, seria explicativa? Sim, seria explicativa. Aí tudo onde está restringe seria explica. E onde está restritiva seria explicativa. 2 pontos, né? Os homens que gerem sozinhos as despesas, esses e apenas esses, somam 45% do total de homens. Por que ficou gerem e não geram? Porque, no caso, o gerem, ele está no subjuntivo, que gerem. Mas quando você for mudar e for escrever sem o que, ele tem que ser o geram, porque aí você vai mudar, você vai ter uma certeza do modo indicativo. É uma questão semântica, é uma questão de significação. Você me fez uma... Professor, essa oração modifica o termo homens, não é isso? Sim. É isso sim. Ô, Letícia, a Jaqueline me falou que sua mãe teve os bebês que foram gêmeos. Uhum. Bacana, parabéns, hein? Obrigada. Por nada. Dá parabéns para sua mãe, tá? Tá bom. Número 2. Estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Sobre essa oração extraída do texto do Caderno de Educação Financeira, responda. Qual é o seu sujeito? Olha só, turma. Estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo. Quem está sujeito a um mundo financeiro muito mais complexo? Nós? Nós, isso aí. Nós estamos sujeitos, só que o nós não está aparecendo aqui. Então, significa que esse meu sujeito está oculto, esse meu sujeito está elíptico, esse meu sujeito está desinencial, ou esse meu sujeito ainda está implícito. Ai, professor, o senhor fala tanta coisa para confundir a gente? Não. São os 4 sinônimos que esse sujeito tem. Você for fazer uma prova num concurso público, pode cair um nome, aí fala assim, meu professor só fala que é sujeito desinencial. Caiu um tal de sujeito elíptico lá. O que é isso? É a mesma coisa que desinencial. É por isso que é importante falar os 4 nomes. Olha como que ele está dando a resposta aqui no livro. Elíptico ou desinencial. Ele não colocou nem oculto, nem implícito. Estão vendo, gente? Então, vamos lá. Sujeito elíptico ou desinencial, representado pelo pronome nós. Professor, o modificador, ele é o que muda a classe gramatical naquela determinada frase de uma palavra. Só que se tirar esse modificador, também não perde sentido? Não, sim. Ou não tem como tirar? Vai. É como se você estivesse escrevendo um telegrama. Porque no telegrama só pode ser as palavras-chave, as palavras núcleos. 4 homens, sei lá. Homens invadiram escola. Eu não estou tendo o número certo de quantos homens foram. Aí se eu colocar 4, ele vai ser um modificador e, tipo, os 4 homens invadiram a escola. Sim. Os 4 vai ser modificador. Sim. Em que geração o autor do texto se coloca, gente? Empregando a primeira pessoa do plural, o autor se coloca na geração atual. Então, gente, façam para casa a página 37, né, o resto da 37, e a página 38 e 39. Então, 37, 38 e 39 para casa.
tá?